início dos anos 70, jovens músicos, cantores, compositores e letristas mineiros firmaram-se como um grupo que marcaria de forma indelével o cenário da música popular brasileira. Seus componentes tinham em Milton Nascimento uma espécie de polo, e entre eles estavam Lô e Márcio Borges. Lô, um de seus compositores músicos mais talentosos e precoces. Márcio, um de seus letristas mais representativos e atuantes. Os dois, sócios fundadores de um poético clube da esquina, como ficaria conhecida a constelação de músicos reunida num álbum duplo antológico de 1972, que trazia os nomes de Milton e Lô e, como não podia deixar de ser, o título de Clube da Esquina, obra-prima da história moderna de nossa música. De lá para cá, a dupla de irmãos já compôs, com outros parceiros da trupe, inclusive, várias canções que se tornaram clássicos da moderna MPB, sobretudo nas vozes de Milton e Lô. Alguns desses clássicos são tema de hoje de Uma Vez Uma Canção, programa em que os compositores abordam seus processos de criação relacionados com a feitura de algumas canções muito especiais. Com vocês, Lô e Márcio Borges. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nesta noite equatorial eu vou sair outra vez. Feira moderno, convite sensual, ó telefonista, a palavra já morreu. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, a janela lateral do quarto de dormir, linda como se fosse a terra, vista do espaço aberto. Guaicurus, Caetés, Goitacás, Tupinambás, Aimorés, ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Eu sou da América do Sul, eu sei vocês não vão saber. Que ia ser melhor depois, você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Boa noite, Lô Borges. Boa noite, Márcio Borges. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui para falar de uma obra, não é, de parceria de vocês dois que vem mostrando sua durabilidade no tempo, não é? Tudo que você podia ser, por exemplo, foi feita quando? Foi 1971, por aí. Foi mais ou menos um ano antes da gravação do álbum Clube da Esquina. Uhum. Como começou a canção? Pela letra, pela música? Começou pela música, as minhas canções sempre começam pela música mesmo, as pessoas letram depois, né? E eu comecei naquela época, eu gostava muito de pesquisar algumas sonoridades do violão, como mudar a afinação do violão. Uhum. E essa é uma das músicas minhas que tem a mudança na afinação do violão. Ah, é? Que é... Você tá podia aqui, demonstrar. Vou demonstrar isso aqui, ó, que é o seguinte. Essa primeira corda aqui é o Mi, a prima, o bordão. Uhum. Você desce ela um tom, desce para Ré. E aí o violão fica com baixo em Ré, você pode fazer coisas. O Milton também tem algumas músicas que ele usa isso. E tudo que você podia ser começou com uma trama dessa brincadeira e principalmente em cima desse acorde. Eu até faço a brincadeira dizendo que tudo que você podia ser, tudo que o acorde podia ser, porque esse acorde aqui, ele se repete em várias situações na música, em vários momentos da música, em posições diferentes, mas sempre o mesmo acorde. Muito bem.
Tudo que Você Podia Ser veio a se tornar, né, um dos clássicos que estão justamente na origem do antológico álbum Clube da Esquina, de 72, né? Você se lembra das circunstâncias em que você mostrou a música para o Márcio, né? Porque... Eu lembro de uma coisa legal, muito bacana, que foi um domingo. Eu costumo lembrar os dias da semana, é engraçado, de coisas de 30 anos atrás ou mais, né? Foi um domingo, assim, eu cheguei na casa da minha mãe, estava o Márcio Borges, que morava nessa época, ele estava recém-casado, morava no fundo da casa da minha mãe, e estava o Paulinho da Viola, dentro da casa dele. Eu tomei aquele susto, porque eu não conhecia o Paulinho da Viola. Estava o Paulinho da Viola lavando todos os discos do Márcio Borges, assim, ensinando como é que lavava com sabão de coco, não sei o que. Você vê o estado que estavam meus discos, né? Pessoa do Paulinho da Viola lá da O entrada. Paulinho da Viola, eu achei um barato conhecer o Paulinho da Viola, na beira do tanque, lavando os discos do meu irmão, e eu com uma canção nova para mostrar. Eu estava fazendo essa pesquisa dos acordes com a corda solta, com o baixo em ré. E aí eu mostrei para o Márcio e mostrei para o Paulinho também. Ele foi uma testemunha assim, da música sem letra, até então, né? Sem letra. Eu mostrei para o Marcinho. Não sei se o Marcinho lembra desse domingo. Lembro, com certeza. Que a gente esteve na casa do Helder mais cedo. Das gêmeas. Né? Das gêmeas, né? Então foi muito legal. E é uma canção que eu vim desenvolvendo durante a semana. Eu estava, né, brincando com o baixo em ré e mostrei para o Marcinho. E eu mostrei para ele, o Paulinho da Viola viu isso. Foi um barato. É interessante que numa daquelas muitas fotos, né, fotinhas, né, que aparecem no álbum Clube da Esquina, tem uma que é com o Paulinho da Viola. Será que foi tirada nessa época? Foi. Nesse dia? O Cafi estava lá em Belo Horizonte também. Sim, o fotógrafo. O fotógrafo, ele estava lá. E eu lembro que ele nos acompanhou nessa viagem à casa do Helder, que era tipo um primo que a gente tinha. Não era primo, a gente se chamava de primo, pela amizade dos nossos pais, né? E a gente tinha sido criado junto, então para nós a gente chamava aquele negócio de primo, né? Então eu me lembro que o Paulinho da Viola, ele gostava muito do lance de marcenaria, etc. Sim, E o Helder, nessa época, estava querendo aprender coisas de marcenaria. Aí eu levei o Paulinho na casa do Helder, que morava em Santa Teresa na época também. E foi exatamente nesse domingo que eu estou falando, que ele tinha mostrado para a gente tudo que você podia ser. E eu me lembro perfeitamente desse dia mesmo, o Paulinho da Viola lá de bobeira em Santa Teresa. E qual foi sua impressão ao ouvir a música que o seu irmão tinha feito e lhe mostrou? É uma impressão que se repetia sempre, né? Cada vez era assim, eu sabia que ia sobrar para mim, né? Quando ele me mostrava uma música, eu sabia, a letra é minha, né? Aí invariavelmente eu gostava muito, né? Eu sempre estava ali ouvindo, né? Mesmo ele cantando só uma melodia, e eu sempre começava muito a prestar atenção. Mesmo ele cantando com larararararará, eu procurava prestar atenção em que tipo de palavra podia estar ali dentro, entende? Oculta, não sei o quê. Então, na verdade, em termos de sonoridade ou de sentido? Mas em termos de sonoridade mesmo. Se ele falava uau, larará, o lororô, rereré, ou seja, se abria o som, se fechava o som, ficava muito ligado nisso, no jeito espontâneo do cara me mostrar a música ali, né? A impressão que eu me lembro que eu gostei demais, a música linda, eu falei, essa é minha, essa eu quero fazer, né? E, então, me lembro que eu já fui pegando e, como sempre, né, entre eu e o Lô, ou a gente estava fazendo junto, ou eu pegava e decorava a música e ia para um canto fazer sozinho. Você conta que se inspirou, ainda que vagamente, em imagens do personagem de Marlon Brando no filme Viva Zapata de Elia Kazan, né? De que maneira, assim, essa inspiração se manifestou na letra? Um pouco da forma que as coisas sempre se manifestaram comigo, assim, né? Que eu sempre busquei nas minhas letras, eu sempre busquei, antes de buscar, assim, diria um sentido de um discurso, eu sempre busquei uma imagem que fosse chocante, né? Uma imagem que fosse intrigante por si mesma, mais do que um sentido. Então, em torno daquela imagem, eu tecia uma história ou uma coisa que pudesse ou aumentar a intriga ou resolvê-la, né? No caso do Tudo Que Você Podia Ser, eu me lembro que era uma letra profundamente metafórica, né? Falando de um tempo de repressão, tempo de ditadura, e, ao mesmo tempo, falando pretensamente com um revolucionário, né? Um guerrilheiro,
como era o Zapata, como foi o Zapata, vindo de uma ignorância. Ele era um camponês pobre, mas que teve um papel decisivo na Revolução Mexicana. Esse tipo, eu tinha acabado de ver o filme Viva Zapata, do Elia Kazan, com o Marlon Brando, que contava essa história da Revolução Mexicana. Eu estava muito influenciado por aquele clima, né? A gente vivendo numa ditadura, eu vendo um filme sobre a Revolução, eu senti ao mesmo tempo, imediatamente eu senti que ali que tinha o que eu queria dizer nessa música, né? E aí, em torno dessa imagem do anel e da bota de Zapata, né? Eu construí tudo a música. Primeiro mesmo que me veio na cabeça, porque a primeira coisa que ficou pronta assim foi não fala mais na bota e no anel de Zapata. Isso aí foi a primeira coisa que eu escrevi. Certo. Isso aí foi a primeira coisa que ficou definida. Eu falei, isso tem que ter. Certo. Depois, em torno dessa imagem, eu comecei a elaborar as outras imagens. Aí vem com o negócio de Com Sol e Chuva, a história da estrada, né? E aí eu me lembrei disso, né? Eu falando mais para mim mesmo, né? De uma frustração pessoal minha, né? A gente vivendo lá, época de ditadura, AI-5, repressão, fechamento de congresso, não sei o quê, e eu pensando bem, eu falei assim, eu estava falando para mim mesmo, sabe? Essa pessoa, esse personagem da música era eu mesmo. Que eu que queria ser um revolucionário e estava ali dentro de casa prosaicamente fazendo música, em vez de estar na guerrilha, coisa desse tipo. Tudo que se queria ser. Tudo que se queria ser, né? Ao mesmo tempo, há uma grande preocupação, parece haver, né, no seu caso, com a sonoridade e a cantabilidade das palavras sobre as frases melódicas. Ah, isso para mim foi sempre em primeiro lugar, entende? Não adianta nada eu ter uma ideia ótima se ela não puder ser cantada, se não tiver o que você disse de cantabilidade. Eu sempre brincava citando aquela música do Jackson do Pandeiro, né? Cuidado, cantor, para não cantar a palavra errada, cuidado, cantor. E você vê que ele fala as palavras todas certinhas, né? Eu imagino se fosse uma outra melodia, o cara quisesse dizer isso, soaria algo como cuida do cantor para não falar a palavra errada. Quer dizer, fica tudo errado, né? Então essa coisa da cantabilidade, eu sempre tive o maior cuidado com isso. Porque antes de tudo a música tinha que ser cantável, né? Ou seja, as palavras tinham que ser fáceis. Então eu sempre evitei aquele monte de S, você sozinho, se sacessiona para Savassi, essas coisas assim, né? Nas asas. Né? Porque lá em Belo Horizonte tem isso, né? Você chega lá numa rua e fala assim, você sacessiona para Savassi? E qual a recepção que você deu à letra dele? Qual foi a sua reação? Foi tranquilo, foi como as canções que normalmente a gente está compondo. O Marcinho é um cara que acerta, é um dos meus parceiros que acerta mais de primeira, de cara, assim, dá certo, não tem que ter muita correção, enfim. Eu gostei da letra, essa letra foi super encaixada, é uma música que tem um ritmo, né, um pulsante, uma coisa que é meio, sei lá, é uma canção que tem uma forma rítmica, assim, bem acentuada, e o Marcinho conseguiu swingar essas palavras, enfim. Eu fiquei super contente com a letra dele, foi bacana, não teve que mexer em nada, foi super tranquilo. Ótimo. Nós estamos recebendo hoje aqui, na plateia, pessoas da comunidade do Orkut, Nós Somos Clubeiros, do blog Clube da Esquina 2, do Museu do Clube da Esquina e do Museu da Pessoa. E vamos agora a uma pergunta de um de vocês. Sim. Seu nome é? É Rita. Queria saber do Lô, quando você intui uma canção e você mostra para o Márcio, você já tem uma expectativa ou você transfere toda a responsabilidade para ele? E se você tem essa expectativa, se ele correspondeu sempre, e quando isso não acontece, se acontecer de não for correspondida à sua expectativa, como é que vocês fazem? Começa tudo de novo? Eu queria saber isso. Não, isso é uma coisa dinâmica, né? Nas composições, no meu caso, assim, que faço poucas letras, raramente eu faço uma letra por disco, assim, digamos. E com os meus parceiros, eu sempre tenho aqueles ajustes, a gente conversa, a gente dá uma estabelecida do que pode ser, do que a música está sugerindo, que pode se tratar naquela música. E com o Márcio tem uma peculiaridade que o Márcio normalmente, talvez pelo fato da gente ser irmão e ser ligados assim mais próximos, desde criança, crescemos juntos, enfim.
O Márcio ele tem a capacidade de acertar mais rápido no que eu imagino que pode ser a letra. Quer dizer, eu não me afasto da canção, não sou aquele cara que fica só tocando violão e faça a letra que você quiser, não é dessa forma, né? E tem alguns casos de canções que eu tenho até que trocar não só o que o cara está escrevendo, o parceiro está escrevendo, como tem que trocar de parceiro também até. Tem alguns casos assim que eu falo assim, pô, eu acho que não é para você. Até no meu álbum novo que está saindo agora, o Banda, tem canções assim que eu fiz com um cara e que depois eu falei, não, vou fazer com outro, porque realmente tinha muito S nessa, aqueles casos dos S. Né? Bem, então vamos ouvir tudo que você podia Vamos ser. ouvir. Está com baixo em Ré, o violão, né? Para quem é músico e gosta desses detalhes. E, mais uma vez, eu repito, não tentem fazer isso em casa, viu? Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei o segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel de sapatar, tudo que você consegue ser. Sem medo. E não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você devia ser. Na estrada, sol e chuva na sua estrada, yeah. Mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo que você podia ser. Ou nada. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah.